Picasso dizia que nunca haverá um dia em que eu farei um bom quadro e no outro dia eu falaria assim, amanhã é domingo para mim. Eu sempre vou trabalhar todo dia. Termino um quadro, já começo outro. Mesmo quando eu tive problema no ombro, pintei com a esquerda. Minha produção é consequência do meu dia a dia mesmo. Eu fiquei muito tempo com muita dor e não conseguia pintar, fiquei com o braço sem movimento nenhum, ganhei com a fisioterapia e aí comecei a pintar com a esquerda. E é uma coisa que foi bom para mim, porque a gente costuma buscar na pintura uma certa espontaneidade, né? E a esquerda me trouxe isso. Só que depois o braço vai melhorando, você começa a voltar a lamber a cria, né? Eu fiz bastante coisa com a esquerda. Eu já quebrei há 1 ano e 2 meses e ainda faço muito fisioterapia, acupuntura e tenho dor. Eu pensei o seguinte, eu já tive um problema seríssimo na vista, que o pessoal aqui em Ribeirão Preto, que é um centro médico, me mandou para São Paulo. Quando eu voltei no meu ateliê, eu olhava aquilo e falava, não acredito que eu pintei assim. Eu pintei meio que sem enxergar, né? Talvez por causa da experiência da vida toda, mas a hora que eu vi meus quadros eu comecei a chorar. Eu falei, não é possível que eu pintei isso. Então isso não me segurou, né? Não é o ombro que ia segurar. Grande parte do meu trabalho é inspirado na minha infância, né? Então, agora mesmo acabei de pintar o Pipoqueiro da minha época, né? E de Santa Rita, o Tunim Pipoqueiro, Tunim Pipoca e Amendoim. E toda a criançada, o sonho deles era pedir dinheiro para o pai para ir comprar o pipoca do Tunim. E eu vou fazer uma série agora que tem mais alguns personagens populares de Santa Rita. Porque Santa Rita hoje tem 25 mil habitantes, na época talvez tivesse 18, 19. E era uma cidade pequena, a gente convivia muito com tudo que acontecia. E tinha esses personagens que andavam pela rua lá. A Belém era a mulher, eles falam que ela era nômade e tal, mas na verdade eu só via ela ficar em Santa Rita. E ela andava com muitas medalhas, tudo quanto é medalha de santo pendurado e tal. E todo mundo atendia a Belém, dava comida para ela, ela tinha um lugar que ela ganhou para morar. Mas naquela época tinha muita banda que ia para lá, muito chorinho. Eu acredito que realmente eu fui feliz lá nessa época, porque a molecada não é como hoje. Então era sair para o mato mesmo, nadar, pescar, né? E a rua, o futebol na rua, né? E até tem uma coisa que eu fazia lá que uma vez eu até me dei mal, porque era um moleque bem baixinho, como eu sou hoje ainda, né? Então eu ficava na porta das casas que tinha campainha e estava passando alguém, eu falava, moça, aperta para mim. O cara apertava e eu falava, agora vamos correr. Eu fiz Faculdade de Belas Artes em São Paulo, na época que a faculdade era na Pinacoteca do Estado, era um prédio maravilhoso. Eu tive bons professores, depois eu vim para cá e fui aluno do Bassano Vacarino, do Amêndola, do Gismondi, da Fúvia, da Odila, do Leonelo Berti. Então eu tive essa influência de um pessoal muito bom. Portinari, Picasso, cada época a gente tem uma influência, né? E acho que ninguém é original 100%, todo mundo é ele mais a história dele, né? Agora com o pós-modernismo aí a coisa ficou muito difícil, porque tudo se transformou em linguagem. A ideia é apresentada, mas não é elaborada, parece que é isso. Bom, eu começo com a preparação da tela. Eu nunca gostei de trabalhar na tela lisa. Eu crio texturas na tela. Dependendo do que eu estou pensando em fazer, eu crio uma textura mais lisa ou uma textura mais rugosa, mais áspera. Para começar o trabalho, eu nunca tive problema de inspiração, não. Eu estou em frente da tela, a coisa vem. Baixa. Pintar é como passear com um cachorro grande. Uma hora você leva ele, outra hora te leva. E depois da metade do quadro, você não sabe para onde vai. A não ser que seja um quadro acadêmico, né?
uma cópia da natureza, né? Aí que começa a ficar gostoso a coisa, né? Quando eu estou produzindo, eu trabalho muito. Entre um quadro e outro, eu dou uma paradinha, assim, mas quando estou trabalhando, eu não paro. Mas depois que eu termino, eu espero um pouco, tá? Assinei, eu não mexo mais. Eu procuro não me influenciar pelas tendências, né? Eu tento ser verdadeiro comigo, é difícil às vezes, a hora que você olha, tem hora que precisa um certo desprendimento, né, do que está acontecendo, mas eu procuro, eu acho que está tão introjetado em mim o que eu quero pintar, que não me abala muito. Eu escrevi uma frase, eu tinha no meu ateliê, os marchands não gostaram, que falava que o mal dos marchands é que eles olham muito depressa e pagam muito devagar, né? Então no salão de arte era mais ou menos assim. Eles passavam, só quem tinha muito apelo, né, mercadológico, eles paravam, né? A minha primeira exposição individual foi em Santa Rita do Passa Quatro, na Semana Zequinha de Abreu, na década de 70. Eu estava entrando na faculdade de Belas Artes. Depois eu fiz na China, na Taiwan. Essa não foi individual, foi uma coletiva. Em 2005, ano do Brasil na França, eu fiz uma individual que fazia parte do calendário oficial. Na Espanha, nas Ilhas Canárias, mas onde eu atuo mais mesmo é em Portugal. Em Portugal eu conheci um colecionador e esse colecionador tem mais de 20 trabalhos meus e ele tem uma casa fechada em Lisboa. E ele me cede a casa e eu ficava todo ano 3 meses lá. Fiz várias exposições lá, fiz exposição no Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, em galerias particulares. Só dei uma diminuída por causa da pandemia, mas é um lugar onde eu atuo bastante. Trabalho com 2 galerias bem atuantes lá. Nas Ilhas Canárias eu perdi 17 quadros, que depois entrou em leilão e não avisaram os artistas. Eles avisam as pessoas que eles têm interesse e os marchands compram os quadros que foram leiloados lá. Nós fomos em 4, cada um levou em torno de 17 a 20 quadros, todo mundo ficou com os quadros retidos na Alfândega do Brasil. Na volta, mesmo sendo o ano do Brasil nas Ilhas Canárias, e não conseguimos reaver os quadros. Depois uma pessoa trouxe os quadros comprados através do marchand aqui para eu dar uma olhada. Eu olhei e falei, nossa, 1 ano de trabalho jogado fora. A exposição foi importante, com um catálogo muito bonito, uma exposição muito boa. O que nós não vendemos lá, perdemos. O projeto é um painel de 3 metros por 12, em cerâmica, que fica na praça principal lá de Santa Rita. Aí esse painel foi desenvolvido em Goiânia, através de um grande ceramista lá, amigo meu, Luiz Olinto. E lá nós fizemos o painel, veio o painel de caminhão para Santa Rita e foi montado na praça. Ele é queimado 2 vezes a 1000 graus, muito resistente. Elaborado o projeto. Para a execução eu demorei 4 meses, porque eu ia para Goiânia, trabalhava lá 1 semana, voltava, precisava ser feito lá na cerâmica de lá. Não é? Aí depois, quando voltou o caminhão com todas as obras, as peças numeradas, o muro de arrimo já estava pronto em Santa Rita, na praça, aí os funcionários da cerâmica ajudaram a montar tudo. Então, quando você faz um projeto desse, fica aberto ao público, né? Isso é muito interessante. Eu acho que a arte é para trazer uma mensagem um pouco mais humana mesmo para as pessoas, né? Na pandemia as pessoas se deram um pouco conta disso. Pintura, arte. Tanto é que eu estava muito preocupado que eu falei, como que eu vou fazer as galerias fechadas? Eu vivo disso. E não tive tanto problema na pandemia, porque muita gente resolveu olhar para casa, ter um olhar mais para onde vive, não é?
Às vezes eu penso assim, como que seria a vida sem a música, né? Sem a pintura, sem o cinema, sem a poesia, né? As pessoas não valorizam muito isso, mas se pensa bem, se não tirar tudo isso das pessoas, né? A vida fica realmente muito vazia, né?